desapercebidos para a presença do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Só para a gente ter uma noção, estavam dois discípulos caminhando, Jesus aproximou-se deles, isso são palavras minhas, não da Bíblia. Jesus aproximou-se deles e eles não perceberam. Vamos continuar aqui no versículo 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardiam em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi concedido no partir do pão. Ou seja, os discípulos só perceberam que era Jesus no momento que Jesus partiu o pão, abençoou e deu a eles. Eles reconheceram Jesus, some. E aí eles vão ao encontro com os outros discípulos e compartilham dessa experiência. Quantas vezes em nossas vidas as preocupações do dia a dia, as distrações, irritações no trânsito, etc., nos impede de ver Jesus. Ainda o Senhor estando em nossa frente, em uma situação de nossa vida, nós ficamos completamente desapercebidos. Precisa às vezes o Senhor chamar nossa atenção falando conosco, para depois nos alertarmos, que estejamos mais atentos à presença do Senhor, pois Ele nos disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Tudo isso vai da nossa sensibilidade, nossa comunhão com o Espírito Santo. À medida que nós mantemos essa comunhão, ficamos mais sensíveis
a presença do Senhor. Possamos estar aí atentos, vigilantes. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Possamos manter essa comunhão viva, essa chama acesa, para quando surgirem situações, nós identificarmos ali que é o Senhor querendo manifestar a glória dEle. Uma situação de cura por alguém, de simplesmente entregar uma palavra para alguém profética, ou simplesmente um Deus te abençoe, o Senhor tem um plano na tua vida. Muitas vezes nós estamos desapercebidos diante dessas situações. Em nome de Jesus aí, ficamos atentos.